E aí, seja bem-vindo, aprendiz. Como estamos? Em mais uma super segunda-feira, também conhecido no calendário oficial aí, ou convencional, como eu gosto de dizer, de sábado, dia 23 de dezembro de 2023. Sim, estamos a 2 dias aí do Natal, né? Um dia muito, muito especial, quando Deus mandou o Filho dele para nos redimir e nós ainda não aprendemos a usufruir de tudo o que nos foi dado, né, por herança. Mas enfim, eu estou aqui para aprender, estou aqui, né, para transbordar e estou aqui, antes de tudo, despertando a minha consciência para evoluir e dar o máximo dentro das minhas possibilidades atuais para conseguir viver cada vez mais o reino. E eu falo isso porque quem me conhece, né, há mais tempo sabe que eu nunca tive uma visão como essa. E aos poucos a gente vai percebendo que se você ficar preso somente naquelas verdades que você mesmo criou ou que você mesmo assimilou, muitas vezes você não consegue simplesmente ter abertura o suficiente para aprender coisas novas, né? Para enxergar o mundo de um ponto de vista diferente. Então, fazendo uma analogia aqui que me veio à mente, né? É como se você fosse um celular com a memória cheia. E eu acho que nessa rotina, né, que a gente vem vivendo atualmente, né, e onde os aparelhos eles passaram a ter uma série de funções e hoje o teu celular ele é uma máquina de filmar, ele faz fotos, ele atende chamadas, ele acessa a internet, enfim, chega uma hora que essa cachola aí, por ser uma configuração material, vamos dizer assim, feita de carbono, silício e uma série de outros elementos químicos, ela tem uma capacidade finita. E com isso, dentro dessa capacidade finita, ela tem um limite para a aquisição de informações. E apesar de que é conhecido já pela ciência que a maioria das pessoas não usa nem 10% do seu cérebro, né? Ou seja, a gente ainda tem um potencial absurdo para avançar, ainda assim essa capacidade é finita. E aí, voltando para a comparação que eu estava fazendo, é como se a sua cabeça tivesse extremamente cheia de ideias, de pensamentos, né, de informações e você simplesmente não consegue mais assimilar novas informações. Se você não assimila novas informações, novas ideias e fica preso só às mesmas rotinas que você aprendeu, né? Ou que foi literalmente introjetado, que foi aí colocado praticamente à força na sua cabeça, se você só consegue rodar os mesmos drivers mentais, os resultados que você vai ter vão ser sempre os mesmos. E aí, voltando numa conversa que a gente já teve, e obviamente eu vou acabar repetindo, o seu cérebro, como uma máquina extremamente eficiente, ele trabalha sempre no modo de economia de energia. Por quê? Porque da configuração original, que é a tua BIOS, vamos dizer assim, né? Que é o sistema operacional mais antigo que se tem notícia, que é o teu cérebro reptiliano, ele trabalha numa configuração de máxima eficiência, ou seja, realizar tarefas com o mínimo
de gasto de energia. Isso significa o quê? Que você, se não dominar sobre a sua existência, se você não dominar sobre o seu cérebro, ele vai trabalhar de modo que, para qualquer situação, você vai ter 3 reações pré-programadas. Ou você luta, ou você foge, ou você paralisa. Esse é o drive mais básico que foi instalado na sua cabeça. E no mais, quando você não se sente ameaçado, o que o teu cérebro faz é entrar no modo de economia de energia. Então todas as decisões que você toma, tudo que você vai fazer, ele sempre vai te dar uma resposta automática, aonde vai te manter na configuração de menor gasto de energia. E aí existe uma máxima da física. Então, só para você entender, para você que me conhece há menos tempo, né? Eu estou aqui como Carlos Martinatti, né? Mas eu sou um filho de Deus criado à sua imagem e semelhança, assim como você é. Você é um filho de Deus criado à imagem e semelhança. Se você está assistindo esse vídeo aqui, né, e se reconhece como ser humano, minimamente se reconhece, você é um grande irmão com capacidades diferentes, talvez num ponto muito diferente do meu, mas, né, você tem a mesma origem. Então somos filhos de Deus feitos à sua imagem e semelhança. E acontece que nesse meu processo de desenvolvimento aqui na Terra, eu passei por uma série de configurações. Então, eu sou formado em física, né? Ou seja, uma área da ciência extremamente racional. Fiz um mestrado em sistemas de qualidade, e aí já fui para uma coisa mais administrativa, e vivi, né, e ainda vivo a minha vida buscando realmente uma série de respostas para um vazio que eu vinha sentindo. Porque depois de preencher e ter uma série de resultados dentro do mundo racional, né, e cumprir uma série de requisitos aí para satisfazer a vontade alheia, porque eu não tinha essa consciência da minha real origem, você percebe que enquanto você não se reconhece, originalmente falando, a configuração do teu cérebro é sempre manter aquilo que te dá menos trabalho. Então, você não vai atrás de mudar as crenças que você já assimilou. O teu cérebro não te permite gastar energia para questionar tudo aquilo que está à sua volta, de modo que você possa criar suas próprias verdades. Então, dentro desse desenvolvimento que a gente passa desde a primeira infância, muitas vezes o que acontece é você acabar assimilando as verdades de outras pessoas, as verdades daqueles que estão à sua volta, né? Muitas vezes você assume as crenças daqueles que te criaram. E é por isso que existe uma história em relação à psicologia, né? Que eu tô ficando aqui porque tem sempre alguém que quer participar de manhã aqui com a gente. Vem aqui sem vergonha. A minha carentezinha predileta aqui, ó, ela faz questão sempre de vir aqui e querer participar. Então, assim, né, voltando e só falando desse serzinho aqui que conquista a gente por amor, ele também tem uma personalidade e também está num processo de desenvolvimento. E ela vem mostrar pra gente aqui, ó, o que acontece quando a gente vive na carência, né? Quando a gente não se reconhece
e talvez ela ainda não se reconheça, então ela precisa da atenção dos outros para se sentir amada. Mas um dia você vai chegar lá, né? E aí você dá um pouquinho de atenção e ela já fica satisfeita e sempre fica ao redor aqui. Enfim, depois do nosso intervalo da pequena Jolie, né? Eu vinha dizendo, o teu cérebro, ele vai assimilar todas essas verdades daqueles que foram a sua referência no começo. E ele não te permite que você gaste energia enquanto você não consegue dominar sobre ele. E com isso, você passa a viver uma programação que praticamente você não teve gerência, né? Você não teve a capacidade de fazer as suas próprias escolhas. E os resultados que você tem vão ser aqueles resultados que foram pré-programados por outros. E dependendo da sua ambiência, né? E com certeza a grande maioria dentro desse mundo que nós vivemos, vamos chamar desse mundo das trevas, entendendo trevas, a ausência da sua capacidade, né, de reconhecer a sua origem. Então, quem não sabe qual a sua real origem, você pode se considerar um ser que vive nas trevas. E com isso a gente fica naquela condição de achar que o nosso mundo ele é limitado a simplesmente isso que a gente consegue enxergar. O problema da gente viver com essa crença de que o mundo é limitado significa que, assim como numa balança, né, se eu mexer de um lado da balança, o outro ele vai corresponder no sentido oposto. Então, se eu tiver que subir um lado, o outro lado tem que descer. Se eu aumentar a riqueza de um lado, o outro lado tem que ficar mais pobre. E com isso, a gente acaba entrando no que a gente chama de roda de ratos, né? Ou dentro de um sistema que é um sistema onde, para que alguns possam estar no poder, os outros precisam estar na ignorância completa. Então, quando você nasce e é criado dentro desse sistema, na parte mais baixo dela, né, vamos dizer, no proletariado, vamos colocar assim para ficar fácil de entender, toda a mentalidade que existe nesse nível é para que você seja um servo. Porém, é um servo de olhos vendados. Você não é configurado, você não recebe drivers mentais para buscar a verdade. Você recebe drivers mentais para se manter dentro de um sistema onde você vai ser simplesmente uma engrenagem, onde você vai se prestar a um serviço e para isso você vai receber ali minimamente um soldo, né? Um salário ou algum tipo de recompensa, e você vai ser doutrinado a aceitar a ideia de que aquilo é o máximo que você tem direito por conta de onde você nasceu. E quando você passa a viver dentro dessa configuração, simplesmente vai aparecer um buraco dentro do seu peito, no seu coração, né, que você nunca vai preencher. E essa é uma sensação real para todas as pessoas. Porque, na verdade, o que está acontecendo é que jogam um véu sobre a sua cabeça, né? É que jogam literalmente uma cobertura de aço em cima de você para que você não faça uma conexão com a real fonte da sua energia, com a real fonte da sua identidade. E quando você não tem esse acesso, o teu coração que vive pelo amor daquele que te criou, pelo amor do seu pai, ele vai ficar o tempo todo piscando uma luzinha no painel ali, como se fosse que você está na reserva da sua energia, que você precisa de combustível. E o que isso vai causar na sua vida? Vai causar um vazio existencial,
O que você faz para preencher um vazio existencial? Você vai fazer a única coisa que você aprendeu ou que foi ensinado para você, que é assim: eu preciso de coisas. E o que acontece? Para você conquistar coisas, você precisa de uma troca de energia. Você precisa gerar uma energia, essa energia você troca com alguém, com uma empresa, com uma pessoa, e recebe alguma coisa em troca. E aí você vai lá e joga isso dentro do teu coração e percebe que não encaixa. E com isso o vazio fica maior. E você segue na única receita que você aprendeu. Eu preciso de mais coisas. E por isso que muitas vezes as pessoas que têm uma configuração mais ativa, né, de ir lá, de se mexer e de produzir, ela consegue até gerar mais riqueza, mas essa riqueza ela troca por coisas e essas coisas não preenchem o coração. Então você vê pessoas que são extremamente ricas, porém não são prósperas, são infelizes, existem e vivem num vazio aonde ela precisa o tempo todo estar fazendo conquistas. Ela não consegue desfrutar das conquistas que ela adquire. Por quê? Porque simplesmente aquilo não preenche o vazio. E quanto mais você acelera nesse sentido, mais depressivo você acaba ficando. Por quê? Porque apesar de você ter tudo o que os outros desejam, você ainda se sente incompleto. Então, essa é a maior questão do vazio existencial. Esse é o maior problema, vamos dizer assim, de você não reconhecer a sua identidade, a sua origem, de você não saber que você é um filho de Deus e que tem direito, né, como príncipe, como filho de um rei, como príncipe que você tem direito a tudo que é no reino. Porém, para usufruir desse direito, você precisa governar. E como que a gente governa? A gente governa servindo e desfrutando. Enfim, aprendiz, aí você pode chegar para mim e falar: Martinatti, mas que história é essa? Né? Como é que eu faço então, se eu estou perdido nas trevas aqui, se eu não estou conseguindo nem entender direito o que você está falando? Aí eu te digo com muita alegria no coração, aprendiz, você já está fazendo. Se você chegou nessa live, né, eu vou chamar de live, estou gravando ao vivo aqui, né, não tenho cortes, não tenho edição, mas enfim, se você chegou nesse vídeo, você já está em busca de uma forma diferente de preencher esse vazio existencial. Você já está entendendo que não basta você ficar atrás de coisas, né? Não basta você se enfiar num trabalho e preencher todo o seu tempo, que no final das contas, quando você parar e for deitar a cabeça no travesseiro e tiver só você com você mesmo, você vai perceber que esse vazio ele continua aí. Você já entendeu que não adianta você ficar se empanturrando de comida, né? Consumindo açúcar ou coisas que te trazem, né? Que misturaram ali o doce com o salgado, né? Que misturaram o açúcar com a gordura, que são estímulos que mexem com o seu sistema dopaminérgico, que você sente uma satisfação, um prazer momentâneo. Por quê? Porque você está mexendo só na máquina, só na parte material, e depois o seu sistema se autorregula e percebe que, não, esse cara está querendo fundir um motor aqui, entendeu? Porque te joga num nível de euforia muito alto. E aí o teu sistema se regula e diminui o teu nível de percepção desse prazer. E com isso você precisa de mais estímulo, você joga mais açúcar para dentro, né? Mais refrigerante, mais comida. E aí, dentro dessa autorregulação, o teu corpo começa a acumular essa energia na forma de gordura. E aí você fica obeso. E aí vem todas as consequências desse processo. Então, aprendiz,
uma verdade dura de ouvir, mas é o seguinte, você come emoções. Porque se você abastecesse o seu corpo somente com o nível de energia que ele precisa, você teria um corpo saudável. Obviamente, se você colocasse, não adianta você colocar álcool num carro a diesel, né, numa caminhonete. Não é assim que ela anda. Então você vai estragar a maquininha. Ela vai andar com problema, não vai dar todo o desempenho. E muitas vezes é isso que você está fazendo, aprendiz. Você não mais. Você está aprendendo de uma forma diferente, porque você está aqui escutando essa gravação, né? Você já está percebendo que eu não sou a fonte de toda a sabedoria, muito pelo contrário, eu sou só um agente provocador. Eu sou aquele que vai despertar talvez uma ira dentro de você e em algum momento você passe a me odiar por isso. E eu sinto te dizer que isso não vai mudar nada na minha vida, entendeu? Porque esse é um driver que eu já estou trabalhando e finalizando a instalação dele, mas isso vai me trazer uma recompensa. Por quê? Porque eu estou atingindo o meu objetivo. Meu objetivo número 1 é estar aqui derrubando uma série de bloqueios que eu tenho por estar falando com você, é estar aqui transbordando, esse é um outro objetivo, né? E mais feliz ainda, por quê? Porque eu estou vendo que o meu transbordo está mexendo alguma coisa dentro de você. E que muitas vezes, se você tiver a humildade de derrubar os seus preconceitos, todos os preconceitos, pela forma como eu falo, pela posição que eu tô, pela condição que eu tenho, pela minha calvície, entendeu? Pela minha barba branca dos meus 50 anos, quase. Se você conseguir derrubar todos os preconceitos e for escutar, tiver uma escuta ativa, né? E for dentro de você e perceber o que isso está te causando de incômodo, você vai começar a encontrar os pontos aonde você pode fazer alguma coisa diferente. Você vai encontrar os pontos aonde as suas crenças estão literalmente te bloqueando. Você vai perceber aonde a programação do teu cérebro ela está literalmente sabotando a sua vida e como se fosse um piloto automático, tem um aviso no painel assim, ó, não mexe aí, deixa comigo, né? E quando você começa a mexer com isso, vem outro aviso no painel dizendo assim, você está prestes a desligar o piloto automático. Você tem certeza disso que você está fazendo? Você não sabe pilotar essa máquina. E aí o teu cérebro vai usar de todos os artifícios para tentar te dissuadir, né? Para tentar tirar a sua vontade de querer assumir o governo da sua própria vida. Aí é onde a gente precisa investir mais energia. É onde você precisa plantar sementes novas. E muitas vezes o teu cérebro, como ele é racional e extremamente inteligente dentro das programações que ele recebe, e como ele tem drives poderosos que foram instalados por outros, que foi instalado por um sistema que precisa manter o seu status quo, ou seja, ele precisa garantir que você vai continuar sendo a engrenagenzinha ali, né, a maquininha, o robozinho que vai trabalhar para ele. Esse cérebro vai encontrar uma série de argumentos para literalmente destruir a sua vontade de assumir esse governo. Ele vai dizer que isso dá muito trabalho, ele vai dizer que você tem que investir um dinheiro absurdo, ele vai te dizer que esse cara que está te falando aí, quem é ele? Qual o resultado que ele tem? Aonde ele está? Que carro que ele anda? Por que ele está te enchendo o saco, entendeu? Por que você está se incomodando com isso? E aí ele vai falar, esse monte de gente que está aí na internet falando essas coisas, quem são eles? Ele não é nem o meu pastor, ele não é da minha igreja, entendeu? Ele não está no mesmo partido político que eu, ele não sabe o que eu sofro, o meu corpo,
tudo que eu tenho que tomar de remédio, que eu não consigo acordar cedo, ele não sabe que eu preciso descansar. Ele vai usar, o teu cérebro vai usar de todos os argumentos racionais que ele aprendeu para se defender. E aí, por que eu estou falando isso? Porque existe uma hierarquia que tem que ser cumprida. É a hierarquia do reino. E isso eu estou aprendendo na palavra. Eu sou uma pessoa que usava desses argumentos para rechaçar a Bíblia. Que eu dizia simplesmente que, o que é a Bíblia? Para mim, a Bíblia é um livro que foi escrito por homens aí, com cada um dando uma interpretação de uma viagem que eles viveram lá atrás, entendeu? Isso não é a minha verdade. A minha verdade é aquilo que eu estou vivendo. E por que eu vou perder meu tempo ali? Isso é um monte de conversa. E hoje eu entendo, ou começo a entender, que apesar da Bíblia ser um livro escrito por homens, ele foi inspirado numa realidade maior. Por quê? Porque as pessoas que passaram ali desenvolveram os seus sensores, mudaram os seus drives e acessaram uma sabedoria que é divina. E como que eu sei que isso funciona? É simples. Baixa a sua guarda, domina sobre o teu cérebro e começa a prestar atenção no resultado das pessoas que estão seguindo isso. E eu não estou falando da sua religião, entenda isso. A religião é uma ferramenta que te leva até um ponto aonde ela começa a ser confrontada. Porque de um jeito ou de outro, a religião depende de, assim como você tem um pastor, o pastor ele tem que controlar suas ovelhas ali no pasto. Mas esse é o pastor que ainda não deu o próximo passo. Porque quando você pega alguém que está ali pastorando as ovelhas, mas ele quer que as ovelhas cresçam, que mudem de nível, o que ele faz é ensinar a ovelha a encontrar sua real identidade. E você percebe que você não é uma ovelha, você está uma ovelha. E quando você pega alguém que já deu o próximo passo, ele vai te mostrar que quando você olhar no espelho, você pode ser o que você quiser, você pode ser um leão. Dentro de você existe esse potencial. E existe um potencial muito mais, porque se você é filho de Deus, você tem que acessar isso. Desculpa, tem que acessar, Você pode. É uma escolha sua. Faz parte do seu processo. É que quando a gente começa a ir nessa direção, o primeiro impulso é querer levar todo mundo. É perceber que, apesar das dificuldades que estão aqui dentro, de todas as crenças que a gente assimilou, você olha para o outro e com um pouco de maturidade, você percebe que é um irmão. Apesar de que você às vezes encontra com esse irmão na rua, que vive, dentro dessa ilusão, que está drogado e que muitas vezes quer e está disposto a tirar a sua vida para tomar alguma coisa que você tem, mas você é obrigado a amá-lo como irmão, se você assume essa realidade. Você não precisa aceitar isso, você não tem que se sujeitar, mas dentro do teu coração você vai entender que aquele é um irmão que ainda não despertou. E é isso, aprendiz. Dentro da dinâmica que a gente tem aqui, para indo para o final, tudo que eu quero dizer para você hoje, para encerrar, é o seguinte: se você chegou até esse ponto no vídeo, você já está num caminho diferente da maioria. Olha para dentro de você. Percebe tudo que está te incomodando dentro dessa fala, dentro desse tempo que eu estou aqui te pressionando, te provocando. E vai em cima desses pontos. Por quê? Porque com certeza você vai escutar lá no fundo um coração gritando, pedindo por ajuda, pedindo por conexão. E a hora que você passar a escutar esse coração, você vai ver que ele tem o caminho certo do teu propósito. Você vai perceber que o tempo todo ele esteve ali esperando só ser notado. E que agora ele não está aguentando mais ficar quieto. É por isso que você está aqui. E aí eu vou te pedir uma coisa do fundo do coração para você conseguir dar o próximo passo. E aí eu fico até
emocionado. Baixa a tua guarda. Não pensa que tudo foi uma perda de tempo. Entende que tudo que você passou, assim como eu passei, e eu tô com 50, e talvez, como eu disse, você seja uma Juju com seus 14 anos, ou você seja um Felipe com seus 20 e poucos anos, ou qualquer um numa escala menor ou maior que a minha, tudo que você viveu até agora era o que você precisava viver para chegar nesse ponto de mudança. Assume o controle da tua vida e vamos para o mundo do extraordinário e vamos para o mundo da realeza, que é onde a gente pertence. Fica com essa nessa segunda-feira, aprendiz, e vamos curtir a vida doidado. Bora TTT, tocar o terror na terra, como diz o nosso grande iluminado Pablo Marçal, e que está servindo como guia nessa jornada também. Fui, aprendiz. Aproveita o teu sábado.